Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos ter ao longo da história pessoas tão dedicadas ao Senhor, capaz, Senhor, de produzir obras tão preciosas. Muito obrigado pela vida do Parker, por tudo que ele representou, pela maneira clara e fácil de ensinar as tuas verdades e por tantas vidas, ó Pai, que ele pôde impactar. Muito obrigado também pela oportunidade de estarmos estudando a vida dele. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse J.I. Parker eu não conhecia antes de ser convidado para trabalhar, para estudar a vida dele, né? E confesso para vocês que fiquei muito tocado para conhecê-lo, né? E principalmente por algumas características que ele tem, mas quando você estuda a obra dele, o que ele tem oferecido, o foco dele sempre foi viabilizar o estudo bíblico para pessoas comuns. Então, assim, quando você já vê um teólogo, né, que atingiu vamos dizer, o calibre que ele atingiu, com essa preocupação, é algo extremamente estimulante para a gente estudar, né? Então, falar um pouquinho da vida dele. Ele nasceu na Inglaterra, dia 22 de julho, até uma coincidência, porque também é o dia do meu aniversário. Em 1926, ele trabalhou com Martin Lloyd e com John Stott. Foram duas pessoas que ele teve alguns trabalhos desenvolvidos juntos, né? E ele, depois, em 79, ele foi para o Canadá, foi ministrar num seminário lá, num colégio. Ele escreveu 36 livros, sendo o mais conhecido deles um livro que chama Conhecendo Deus, né? Que é, na verdade, um compêndio de vários estudos que ele fez e que o resultado final foi esse, né? Ele também foi o editor-chefe da Bíblia English Standard, que é uma versão inglesa, e teve um ministério aí de 60 anos e faleceu no dia 17 de julho, quase no aniversário dele, né? Bom, o que chama atenção em relação a esses assuntos que estão colocados aí? Olha só que legal, os compromissos que eles firmaram antes de escrever a versão inglesa da Bíblia, né? Eles assumiram os seguintes compromissos. Primeiro, levar o leitor mais próximo possível do texto original. Então, o primeiro aspecto é o aspecto da fidelidade aos textos originais na tradução que eles desenvolveram. O segundo desafio que eles se impuseram foi que ela fosse viável para todas as idades. Então, ela teria que ser uma versão que conversasse de maneira estimulante tanto com os jovens quanto com os mais velhos. Que ela pudesse atingir, em termos de linguagem, algo que fosse assim, com bastante amplitude, né? Viável também para todos os níveis de estudo, desde quem está começando a estudar a Bíblia até para quem já tem um conhecimento mais avançado. E, em quarto lugar, que ela pudesse ser facilmente memorizada. Então, quando você olha para as preocupações que eles tiveram na tradução da Bíblia, parece ser assim muito claro que a preocupação primeira era o quê? O cidadão em contato direto com a palavra, né? E qualquer cidadão, né? Qualquer pessoa. Porque muitos teólogos eles caminham para uma linha de estudos extremamente profundos. Mas isso, de certa forma, tem a sua importância, é óbvio, mas também tem a questão de você distanciar um pouco o teólogo do povo de Deus. Acaba ficando num nível tão elevado, alguns estudos, né, que acaba fugindo um pouco daquilo que é o entendimento comum, né? E aí perguntaram para ele, num dos materiais que eu estudei, a respeito de como que ele gostaria de ser lembrado, né? E ele trouxe 3 aspectos de como ele gostaria de ser lembrado. Primeiro deles, eu gostaria de ser lembrado como a voz que se concentrava na autoridade da Bíblia, na glória do nosso Senhor Jesus Cristo
e na maravilha de seu sacrifício substitutivo em expiação por nossos pecados. Essa é a primeira marca que ele pessoalmente gostaria que fosse da forma como ele gostaria de ser lembrado. A segunda forma como ele gostaria de ser lembrado é como uma voz que chama os cristãos à santidade e desafia as falhas nos padrões morais dos cristãos. Então, além dele ser alguém que está focado no sacrifício de Cristo, ele também queria ser lembrado como alguém que estava apontando o dedo para as falhas morais que os cristãos estavam tendo em sua época, né? E o terceiro aspecto que ele gostaria de ser lembrado, ele gostaria de ser lembrado como alguém que sempre foi cortês nas controvérsias, mas sem concessões. Então, ele era polêmico, porque ele trazia essa questão da moral, da vida cristã, para que seja discutida e seja entendida, mas ao mesmo tempo ele queria ser uma marca dele, que ele entra nas controvérsias, ele é extremamente cortês, mas ele não faz concessões. Então, assim, quando você olha para essa vida, para esse cenário, dá uma vontade muito grande de fato conhecê-lo, né? Outros aspectos importantes. Quais foram as principais influências na vida do Parker? João Calvino e suas institutas, né? John Owen, que é um puritano reformado, Richard Baxter, um puritano também reformado. Uma coisa que me chamou a atenção, acho que muitos de nós têm esse livro em casa, né? O livro O Peregrino, né? E é interessante porque ele fala assim, esse livro eu fazia questão de ler todos os anos. E numa dos materiais ele fala assim, não venha me falar que esse livro não é evangélico. Ele fala, é evangélico sim, e eu leio ele todos os anos. Tamanha importância que ele dava para essa literatura, né? E o J.C. Ryle, que é um bispo anglicano, e ele é amplamente lido até hoje por sua ênfase na autoridade das Escrituras, necessidade de regeneração espiritual e na importância da santidade pessoal na vida do cristão. Então, o que a gente consegue perceber? Tudo aquilo que ele falou, da forma como ele gostaria de ser conhecido, tem muito a ver com o que o J.C. Ryle pregava, né? Então, essas influências acabaram tendo na vida dele uma importância fundamental para ele desenvolver o seu ministério, né? E existe um material desenvolvido por ele que é muito interessante, que são as perguntas cruciais, né? Dentro de toda a literatura, uma coisa também interessante dele é que, como ele é contemporâneo a gente, faleceu agora, né, em 2020, muito material está gravado em vídeo. Então você tem uma infinidade de materiais em que você pode assistir, e são materiais de muito boa qualidade, muito bem produzidos, né? E nesse material ele faz 8 perguntas. Bom, para alguém que viveu 60 anos no ministério, com a relevância que ele tinha, você concorda que chegar no final da vida e falar assim, tem 8 perguntas que são cruciais, acho que a gente deve dar atenção para essas perguntas que ele está colocando, né? E a primeira pergunta que ele apresenta é essa, né? O que é o arrependimento? Né? E ele define assim: o ser humano, por instinto, anda de costas para Deus. Quando Deus diz, vire-se, olhe para mim e caminhe na minha direção, isso é o arrependimento. É interessante porque o arrependimento é algo que a gente fala com tanta recorrência, né? Mas às vezes a gente não para pensar o que de fato é o arrependimento. E nesse contexto ele fala assim, como que você pode achar que o arrependimento não é radical? Ele é radical, porque é uma mudança completa de vida. E aí, dentro daquelas críticas que ele faz na vida dos cristãos, ele fala que muitos cristãos tentam fazer algo menos radical do que isso. E aí tentam conciliar aspectos que são aspectos da vida cotidiana, do mundo, com aspectos cristãos. E, nesse sentido, acho que cabe para nós essa reflexão, né? O que nós estamos fazendo em relação ao arrependimento?
É mais ou menos como se nós quiséssemos ter o melhor, né, entre aspas, dos dois mundos. Eu quero os prazeres da carne, aquilo que a vida oferece para mim, ao mesmo tempo as bênçãos de Deus, né? Óbvio que essas coisas não são opostas necessariamente, mas existe uma questão de um coração voltado para Deus e um coração voltado ao mundo, né? E sempre que a gente fala disso, tem a ver com quem está fornecendo o quê, né? Muitas vezes a gente entende que o benefício que nós teremos nessa vida está vindo em função do meu esforço, né? Então tem áreas na vida da gente, pelo menos comigo é assim, que a gente fala assim, não, Senhor, mas aqui pode deixar que eu cuido. O Senhor cuida das coisas importantes. E a gente tem discutido isso muito em alguns grupos, a questão do Deus do dia a dia, né? Muitas vezes a gente deixa Deus para os assuntos mais importantes, né? Para a questão dos milagres, das coisas quando estão bem críticas, e que Deus não é assim. Deus é nosso Deus no dia a dia, né? Então, que a gente deve ter essa consciência, né? Em 2 Pedro 2, de 20 a 22, o texto diz assim: Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada no espojadouro de lama. Então isso é muito crítico para nós, porque muitas vezes a gente flerta com aquilo que o mundo traz de benefício aos nossos olhos em relação àquilo que Deus faz. A diferença, basicamente, quando a gente fala de arrependimento, é a gente abrir mão do nosso controle, da nossa vida, e entregar esse controle completamente a Deus. E é interessante porque a nossa mente, ela faz o tempo todo cenários, ela desenha cenários. E todas as vezes que esses cenários não se realizam, a gente começa a questionar quem é Deus. A maturidade faz com que você comece a perceber que isso tudo está debaixo do controle de Deus, que Deus é bom, mas todas as vezes que o cenário não se realiza, a gente começa a questionar se Deus de fato está no controle e se Deus de fato é bom. Todas as vezes que a gente se pega murmurando, se pega reclamando, na realidade o que está acontecendo é isso. Então o arrependimento é um estado onde a gente consegue entender quem é Deus e principalmente quem é você. Eu não tenho dúvidas de que todos nós passamos por dificuldades. Mas eu também não tenho dúvida de que tudo isso está dentro do controle da bondade e do amor de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende o que significa quando Deus fala assim: olha para mim, se volte a mim, caminhe na minha direção. E por isso que a gente muitas vezes não entende alguns contextos que acontecem na nossa vida. É duro abrir mão de controle, nós não somos. O pecado fez com que a gente tivesse essa sede por controle cada vez maior. E isso tem o seu tratamento dentro do Espírito Santo, né? Uma frase que ele fala no texto, nesse material que eu tive acesso e que é muito interessante, ele fala assim: enquanto não se arrepender, a Bíblia será para você apenas um livro fechado. Por mais que você leia. Se você não tem de fato um arrependimento no seu coração, a Bíblia será para você apenas um livro fechado. É interessante a gente pensar nesse conceito, né? Porque você pode ler, mas ainda assim os conceitos que estão lá não virão para o seu dia a dia. Não estarão disponíveis para você usufruir de tudo que a Bíblia pode de fato oferecer. Uma vida perto de Deus.
E também a gente pode lembrar a respeito do ministério de João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? Vocês lembram? Arrependei-vos. Que significa o quê? Pegar o controle da vida e entregar completamente para Deus. Senhor, a partir de hoje, quem cuida da minha vida é o Senhor. Eu só vou obedecer. Em momentos difíceis é difícil a gente fazer isso, não é? Às vezes a gente entrega um pouquinho, daqui a pouco pega de volta, né? E tenta achar maneiras para sair da situação que é incômoda. Então a primeira pergunta que ele responde é essa, o que é o arrependimento. A segunda pergunta que ele responde no material é em relação à fé. O que é fé? Fé é a coisa mais importante do mundo. A fé é a ligação entre o homem e Deus, que transforma o coração, salva-nos do pecado, da estupidez e do desastre final. Eu achei muito interessante, dentro dessa frase está a estupidez. Sabe por quê? Porque se ele é de fato um escritor que estava preocupado com as condutas cristãs dentro de um contexto da igreja, dentro de um contexto da vida cristã mesmo, ele falar de estupidez é muito interessante, né? Porque você começa a perceber que a estupidez, ela sai do contexto na medida em que você coloca no lugar a fé. Se você tem fé, o que vai acontecer quando você escuta a respeito dos princípios bíblicos? Você vai dar lugar àquilo que está colocado lá. E fé é um conceito muito interessante porque não é um pensamento positivo. Muitas vezes, quando você fala assim, eu vou definir o que é fé, você tem dificuldades para definir o que é fé. E um dos textos muito conhecidos, que está em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38 é: o justo viverá por fé. O que significa o justo viverá por fé? É óbvio que quando as coisas estão indo bem e teu cérebro desenhou alguns cenários e está tudo acontecendo de acordo com aquilo que teu cérebro pensou, está vivendo por fé, né? E quando a coisa não é assim? A fé, ela é testada nos momentos críticos. Então, quando a Bíblia fala, tende por motivo de grande alegria o passares por provações, porque a provação testa a nossa fé, é justamente por isso. Porque é ali que a sua fé vai ser testada. Não para mostrar para Deus, mas para mostrar para você mesmo. Talvez o caso que a gente tem na Bíblia que é mais emblemático em relação a isso é o caso de Jó. Né? O que o texto fala lá no começo a respeito de Jó? Ele fala assim, ó, lá em Jó 1:8. Gente, eu estou lendo o texto só por causa do tempo, tá bom? E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem que está falando de Jó? O próprio Deus está falando a respeito dele. E Deus não tem dúvida em relação à fé de Jó. Mas quem não conhecia o tamanho da fé? Nesse contexto? O próprio Jó. Por mais que ele estivesse exercitando a fé no seu dia a dia e trabalhando com bastante sucesso naquilo que a gente entende que é a vida cristã, ele mesmo não sabia do tamanho da fé dele. Nós tivemos aqui na igreja um estudo sobre Jó com o Marcelo Feltrin, e assim, a situação de Jó era miserável. Alguém que era muito importante, proeminente nos seus dias, e que foi para uma condição completamente... Eu acho que talvez seja o ponto mais distante daquilo que a gente chama de um ser humano. Isolado, abandonado, carregando uma sensação de estar sendo injustiçado de alguma forma. E naquele contexto, Deus trabalha o seu coração. E o resultado disso está registrado um pouco mais adiante.
aonde Jó responde ao Senhor assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Coisas para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois. Eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza, no pó e na cinza. Enxergar a Deus é algo desejado talvez por muitos de nós, mas para enxergar a Deus tem um preço a ser pago. Lembrando, Jó não era alguém que estava perdido, né? Ele é alguém que tinha a recomendação do próprio Deus, mas passou por tudo o que ele passou. E no final ele conclui: Antes eu te conhecia de ouvir falar, que é a versão mais conhecida, né? Mas agora meus olhos te veem. Então, quando a gente fala de fé, é disso que nós estamos falando. É você desenvolver uma visão correta a respeito dos fatos, a respeito das coisas. Quando a gente vê para Davi e Golias lá na batalha, né? O que a gente vê? Um povo todo com medo de lutar com o gigante, e Davizinho chega lá e fala assim: quem que é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O que tem ali? Uma visão muito clara de quem é Deus. Nós, nas nossas batalhas, até que ponto a gente enxerga Deus? Né? Até que ponto a gente está, de fato, sintonizado naquilo que é uma visão correta a respeito de Deus? Então, a fé é você se manter firme, não quando as coisas estão bem, também, né? Mas também quando as coisas não estão bem, quando não fazem sentido. E Deus nos coloca muitas vezes em situações assim, em que as coisas não fazem muito sentido. Mas você permanecer firme. Essa é a fé. A outra pergunta que ele responde é com relação à igreja. E existem várias discussões acontecendo em relação à igreja, e ele diz o seguinte: a igreja é a comunhão de todos os cristãos que existem. É a família de Deus. E como todo pai, ele quer que seus filhos se levem a sério e vivam juntos em amor. Então, quando a gente fala de igreja, talvez a gente olhe para uma dimensão mais próxima da gente, que é o que a gente vive aqui, né? Dentro da fonte. Mas o conceito de igreja é muito mais amplo do que isso. O conceito de igreja, ele extrapola os limites aqui da nossa igreja. Mas é a reunião de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nesse contexto, quais são as oportunidades que a gente tem dentro da igreja? De trabalhar, exercer os dons que Deus deu. Ah, mas eu posso fazer isso sozinho? Pode, não na sua plenitude. Ah, mas eu posso fazer isso na minha coinonia? Pode, mas não na sua plenitude. A obra de Deus, ela é desenvolvida por nós. Deus nos deu o privilégio de participar da obra dele, desde lá de Gênesis. Quando Deus completa o jardim, o que ele fala para o homem? Ele não fala, a partir de agora vocês vão plantar, vão cuidar do jardim? Deus não tem capacidade o suficiente para criar um jardim perfeito que não precisa ser cuidado? Por que ele convida o homem para participar? Da mesma forma em relação à igreja. E quem está trabalhando em ministério sabe a dificuldade que tem. E aqui na fonte é muito clara essa dificuldade, porque é uma igreja com muito recurso. E aí o que acontece? Quando você precisa de dinheiro, dinheiro aqui é fácil demais de arrumar. Mas quando você precisa de 1 hora da pessoa, como é difícil arrumar 1 hora da pessoa para dedicar ao serviço ao Senhor. Então, a nossa reflexão tem que ser: como que eu participo dessa igreja? Eu venho aqui, sento, assisto e vou embora? Isso que é igreja? Não, a igreja é o lugar onde você pode trabalhar, exercer seu dom. É o lugar onde você pode adorar Deus e paz em comunhão.
É o lugar onde você pode adorar e amar ao Senhor Jesus Cristo, exercer o amor uns dos outros. É o lugar onde você pode celebrar o fato de estarmos juntos, na realidade de uma vida eterna. É também a capacidade de você espalhar o Evangelho por todo mundo. Ele traz uma frase, eu não coloquei no slide, mas que é muito impactante. Ele fala assim, ó, qualquer pessoa que diga que pode ser um cristão sozinho, sem igreja, é um perverso. Você não pode viver a verdadeira vida cristã se não for parte de uma igreja. Por que ele fala isso? Porque a perversidade é a distorção da palavra do Senhor. E na palavra do Senhor existem vários textos que falam a respeito da comunhão. Então fazer parte de uma igreja, e óbvio que não é uma igreja física, né, mas é participar da vida da igreja de maneira plena, faz com que você desfrute de bênçãos que Deus reservou para essas pessoas que estão trabalhando na igreja. E é um motivo de reflexão para nós. O quanto que eu tenho exercido meus dons dentro da igreja. Lembra que o teu sucesso no trabalho é fruto dos dons que Deus te deu. A capacidade é fruto daquilo que Deus te deu. Por que você não usa esses mesmos dons aqui dentro? Né? Então, é algo que a gente deve o tempo todo estar atento a isso. Outra pergunta que ele responde, lembrando que a gente está num contexto de 8 perguntas, que são as perguntas cruciais, segundo o Parker. A doutrina, o que é doutrina? A doutrina é, antes de tudo, a verdade revelada a nós pelo próprio Deus, registrado na Bíblia. Quando a gente olha o texto de João 1, de 1 a 14, a gente tem um resumo do que é a doutrina, né? E o livro começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa é a doutrina básica. E muitas vezes a gente acha que a doutrina é algo para ser dado num estudo da igreja. Só que a doutrina ela tem que estar permeando a nossa vida no nosso dia a dia. Ela é fonte de vida. É ela que nos inspira a tomar as decisões que a gente precisa tomar. Então a doutrina não é um ensinamento dado na igreja, mas é a base para uma vida junto ao Pai. Se você de fato entende a doutrina e assimila a doutrina para a sua vida, você vai poder colher frutos muito saborosos em relação a isso. A outra pergunta: o que é a unidade cristã? Deus leva muito a sério a unidade cristã. Ele assegura que estamos unidos com Cristo e com o Espírito Santo. Significa nosso conhecimento e amor pelo mesmo Salvador, reconhecer o poder do mesmo Espírito Santo e cultuar ao mesmo Pai. Então, semelhante ao que a gente viu na igreja, a unidade é algo extremamente valorizado por Deus, porque é nessa unidade que a gente começa a reconhecer quem nós somos. Quando a gente olha, por exemplo, para um time de futebol, vocês já viram o torcedor de futebol se encontrando? Quando um descobre que o outro torce para o mesmo time? Por que nós não somos assim como cristãos? Por que a gente não consegue olhar para alguém que é bem diferente de nós e sentir essa alegria que um torcedor sente pelo outro, simplesmente porque torce pelo mesmo time, né?
Então é alguma coisa que a gente precisa pensar nisso, né? Como que a gente desenvolve esse tipo de sentimento, né? Como é que um torcedor desenvolve esse tipo de sentimento com outro torcedor, né? Imagina vocês que eles estão lá no campo, né? Torcendo para o time e o time marca um gol. Vocês já passaram por esse sentimento, né? De que você está lá torcendo, às vezes num futebol da família, né? O filho está lá jogando bola e tal, e você nem conhece a pessoa que está do seu lado, mas qual que é a tua reação? Não é ir lá dar um abraço? Porque quando Davi pede para dar um abraço, a gente fica constrangido. Não é verdade? Então são questões assim que a gente precisa ter um melhor entendimento disso. E conforme ele fala, isso está muito ligado ao quão sério a gente leva a vida cristã. Esse tipo de sentimento ele não é desenvolvido naturalmente, mas ele acontece na medida em que você coloca Deus em primeiro lugar e você começa a perceber que seus irmãos fazem parte desse mesmo processo de vida. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o enviado de Deus para continuar o treinamento dos discípulos de Jesus, ajudar as pessoas a entender os ensinamentos de Jesus, conscientizar as pessoas sobre a realidade da salvação e nos tornar semelhantes a Cristo. Ele nos aponta para Cristo o tempo todo. E o privilégio que nós temos é de ter o Espírito Santo habitando em nós, né? Então esse é o maior privilégio que a gente teve. Quando a gente olha para o texto de João 16, de 7 a 15, o texto diz assim, ó. Espera aí que a cola aqui deu errado. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, e vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Espera que eu li alguma coisa sem vírgula aqui. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha a importância do Espírito Santo esclarecendo a palavra de Deus para cada uma das pessoas. Por que não podia suportar agora? Porque faltava ainda o Espírito Santo soprando o conhecimento em cada um de nós, né? Ou no caso, naquele contexto. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, e a missão dele é nos ajudar a viver a vida cristã da forma como Deus planejou para nós. E a mensagem do Parker é: abra o seu coração, deixe que ele o conduza ao Senhor Jesus Cristo. A outra pergunta: o que é a ceia do Senhor? É um memorial para lembrar, comemorar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo pela libertação do pecado e da morte. Então, basicamente, é um ritual e que muitas pessoas acabam vendo isso como simplesmente poxa, tem que acordar mais cedo hoje, tem que ir lá na igreja para comer pão e vinho, né? Que nem é pão e nem é vinho, no nosso caso aqui, né? Mas, na verdade, esse ritual aponta para algumas coisas que são fundamentais para a nossa vida cristã, né? Primeiro, quando comemos o pão, a gente está declarando que Jesus é o pão da vida. E o que significa ser Jesus o pão da vida? Ele é o nosso sustento. É Ele que, de fato, traz para a gente o alimento do dia a dia.
E quando bebemos o vinho, devemos em nossos corações dizer: eu nunca poderei retribuir o fato de você ter derramado seu sangue por mim para me salvar. Quando você olha para o significado de cada um dos elementos, não dá para vir na igreja só para comer pão e vinho, né? É um momento dado por Jesus, instruído por Jesus, até que ele volte, e tem todo um significado que para nós é fundamental. O que é o batismo? É o sinal do fim da vida antiga, vida sem Deus, e ao levantar das águas, isso se torna um sinal da sua ressurreição com Cristo. Você agora é uma nova criatura, porque o Espírito Santo passa a viver em você. Então, ele pregava isso, né? Eu não sei como é que ele lidava lá com os presbiterianos, mas ele pregava o batismo por imersão, né? Que isso é um detalhe que, obviamente, não tem tanta relevância assim. Mas é um simbolismo, onde você declara publicamente que você morreu para você mesmo e você agora vive para Deus. Quando a gente falou lá do arrependimento, você está declarando publicamente: olha, eu me arrependo da vida que eu tinha. E por isso ele é tão importante, né? Aqui é corrida de 100 metros rasos. Não tem jeito de correr. Então essas são as perguntas cruciais que ele colocou nesse material, né? O que é o arrependimento? O que é a fé? O que é a igreja? Qual é a doutrina? O que é a unidade cristã? Quem é o Espírito Santo? O que é a ceia do Senhor e o que é o batismo? E é interessante porque nessas perguntas cruciais, você pode perceber, não tem nada de profundo no sentido de, poderia ter aqui, né? A tribulação é antes ou é depois, né? O milênio, como é que funciona o milênio? Não, são coisas que assim fazem parte do nosso dia a dia. E por isso que esse autor, ele é muito, estimula muito a leitura dos livros dele. Porque ele não está preocupado com as grandes questões teológicas. É óbvio que essas sustentam aquilo que ele traz como ensinamento para cada um de nós. Mas a visão dele tem que ser prático, tem que fazer sentido, né? E ele dá muita importância para as coisas que são simples. Uma das coisas, quando você estuda esse material que eu pude ter acesso, ele fala o tempo todo: levem a sério. Quando ele fala da igreja, ele fala: levem a sério. E aí eu fui pesquisar, né, o que essa expressão quer dizer. A expressão levar a sério significa atribuir importância, credibilidade e responsabilidade a algo ou alguém. Em outras palavras, é o ato de considerar algo como importante, digno de atenção, em vez de tratar com indiferença ou de forma leviana. Mais especificamente, levar a sério pode envolver dar importância a uma situação, acreditar em algo, assumir responsabilidades, não minimizar ou ignorar. Quando a gente olha para essas perguntas que estão colocadas aqui, o que de fato a gente tem valorizado? A gente tem levado a sério cada um desses aspectos da fé cristã? Quando a gente fala da ceia, quando a gente fala da igreja, que são aspectos do nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente deixa assim: ir na igreja, vou ver se eu vou na igreja hoje. Né? Lá em casa a gente faz isso, a gente peca, né? Mas se você deixa para decidir para vir na igreja no domingo de manhã, qual é a chance de você vir? Não é verdade? Isso é o quê? Não dar a importância devida a aspectos simples da fé. Agora, se a gente não valoriza essas questões que são simples, como que nós vamos valorizar coisas que são mais profundas? Como que você vai estar preparado para assumir uma postura cristã diante de alguns desafios que a vida coloca para cada um de nós? Diante das dificuldades. Não é mesmo? Então tá joia. Gente, tem aqui um último slide para que vocês possam ver quais são as próximas aulas para serem dadas. Eu só gostaria da gente encerrar com uma oração rapidinho, que nós vamos ter que fazer um pit stop aqui, que o João vai assumir aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos desperta de maneira precisa a respeito da nossa vida do cotidiano. Abençoa cada um aqui e que
esse estudo, Pai, possa produzir em cada um de nós um desejo genuíno de te seguir e de ter uma vida comprometida contigo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.